Pedro veio contar uma história lindíssima que está na nossa Bíblia, sobre uma mulher muito especial. A historinha que a Pro vai contar é sobre Dorcas, tá bom? Vamos prestar atenção? Pedro era um dos discípulos de Jesus. Lembram disso? Então vou colocar o Pedro aqui. Pedro era um dos discípulos de Jesus. E Pedro era um missionário. Pedro viajava de uma cidade para outra falando a palavra de Deus, contando da obra e da vida de Deus. E ele viajava muito, muito. Em uma dessas viagens de Pedro, ele estava numa cidade chamada Lida, que tinha outra cidade perto que era chamada de Jope. Então, o que aconteceu? Pedro estava lá nessa cidade falando da palavra de Deus. E naquela outra cidade morava uma mulher, deixa eu colocar ela aqui, peraí, gente. Morava uma mulher que servia a Deus. A Bíblia conta que essa mulher, ela era cheia de boas obras. Essa mulher chamava-se Dorcas. Dorcas era uma costureira. Ela costurava, gente. A profissão dela era costurar. Ela pegava a sua agulha, a sua linha e costurava, fazia roupas, vestidos para as pessoas que não tinham condições. Ela ajudava as outras amigas, as viúvas, pessoas que não tinham condições, os pobres. Ela dava para as pessoas o que ela podia com aquilo, com a profissão dela. E quanto mais a Dorcas ajudava as pessoas, mais ela fazia o quê? Ela levava o amor de Deus. Ela falava o conhecimento dela, a palavra de Deus para as pessoas, porque ela era uma serva de Deus, não é isso? Mas, gente, teve um determinado dia que Dorcas ficou muito doente, ficou acamada, ficou na cama. E daí, gente, como Dorcas ficou muito doente, ela precisava de muitos cuidados. E naquela época não existia muitos médicos. Então, os médicos que estavam disponíveis foram chamados, vieram ver Dorcas, passaram remédios para ela, mas ela foi ficando cada vez mais doente. E se ela ficou doente, ela não conseguia levantar da cama, ela não conseguia costurar para ajudar as pessoas. Aí, gente, as pessoas, os amigos, as pessoas que ela ajudava, começaram a ficar muito tristes, muito preocupados, porque Dorcas estava muito doente. Então, gente, os irmãos da igreja tomaram uma providência. Eles resolveram chamar Pedro, que estava na cidade próxima, para vir ver Dorcas. Nesse período onde as pessoas foram lá chamar Pedro, Dorcas veio a falecer. Ela não resistiu, ficou muito doente. Assim que Pedro recebeu a notícia, Pedro foi até a cidade onde morava Dorcas, foi ver Dorcas. Quando ele chegou lá, ela já não estava mais viva, ela já tinha falecido. E quando Pedro chegou na casa de Dorcas, tinha muitas pessoas, porque Dorcas ajudava muitas pessoas, então ela conhecia muitas pessoas. Então a casa estava cheia. Pedro ficou muito triste, gente, e pediu para que todos saíssem do quarto e deixassem ele sozinho com Dorcas. A Bíblia conta que a casa de Dorcas era no alto, então a gente acredita que a casa seja de 2 andares e o quarto de Dorcas ficasse na parte superior da casa. Então,
as pessoas estavam todas ali, todas perto, os amigos, e daí Pedro pediu para que as pessoas fossem para outro cômodo da casa, deixassem ele para ele orar com a Dorcas. Pedro ficou sozinho com Dorcas, então Pedro se ajoelhou e pediu para Deus para que trouxesse a vida de novo para Dorcas. E a Bíblia nos diz que Deus respondeu à oração de Pedro. Pedro orou com toda a sua fé e Deus atendeu o pedido de Pedro. Pedro segurou na mão de Dorcas e ela levantou imediatamente, gente, voltando à vida. Com a sua alegria, com a sua bondade, com o seu coração imenso. Foi naquela hora, foi uma festa. As pessoas que estavam tristes começaram a ficar felizes, agora era motivo para comemorar. Pedro chamou os irmãos para que todos presenciassem aquele momento, a vida de Dorcas, porque Pedro orou. Todos ficaram maravilhados com aquilo, gente, com aquela situação e felizes com aquele milagre através da vida de Pedro. Nós também podemos, gente, praticar o amor de Jesus. Ah, mas como, Pro? Gente, a gente pode fazer como Dorcas, ajudar as pessoas. Como a gente pode ajudar a mamãe, ajudar o papai, ajudar a Pro, ajudar os idosos, ajudar as pessoas idosas, tá bom? Gente, agora que a gente tá numa época de inverno, que o inverno chegou, pega no seu guarda-roupa as roupas que você não usa mais, cobertas, alimentos e vamos dar para quem precisa. Existem muitas pessoas. Eu tenho certeza que quanto mais a gente ajudar ao próximo, mais nós vamos ganhar, mais Jesus vai nos retribuir. Combinado? Então, vamos fazer como Dorcas, vamos ajudar sempre os outros como a gente puder. Combinado, gente? Jesus vai encher o nosso coração de bondade, tá bom? Que a gente tenha uma semana maravilhosa e que a cada vez mais Jesus chegue pertinho da gente, nos enchendo de bondade, tá bom, gente? Um beijo, boa semana!